Você já se pegou pensando se as acrobacias insanas de Velozes e Furiosos poderiam acontecer de verdade? Vamos mergulhar de cabeça na ciência por trás dessas cenas e descobrir o quanto elas desafiam ou ignoram as leis da física. Prepare-se para conhecer as velocidades, as forças de impacto e todos os números que provam se o Dom Toretto e sua turma conseguiriam sobreviver fora das telas. This is Brasil! Em Velozes e Furiosos 7, Dom Toretto e Brian O'Connor usam um Lykan Hypersport para saltar de um arranha-céu a outro em Abu Dhabi. Na prática, para cobrir um vão de cerca de 50 metros, seria preciso atingir velocidades próximas de 200 km por hora, o que se assemelha à decolagem de aviões monomotores leves. Mesmo assim, o ângulo de saída teria de ser perfeitamente calculado, pois a resistência do ar e a gravidade agiriam rapidamente sobre o carro em pleno ar. Ao atingir o próximo prédio, a força de desaceleração poderia facilmente passar de 30 Gs, algo que supera em muito o que um corpo humano pode suportar sem ferimentos graves. Além disso, o vidro do edifício não resistiria a um impacto tão violento, o que geraria uma colisão catastrófica já no primeiro salto, tornando impossível realizar a proeza repetidas vezes. Apesar de ser uma das cenas mais memoráveis da franquia, é evidente que saltar entre arranha-céus só funciona mesmo na ficção. Em Velozes e Furiosos 8, Dom Toretto disputa uma corrida de rua em Cuba, pilotando um Chevrolet Fleetline antigo que acaba pegando fogo. Sem outra opção, ele engata a marcha a ré para continuar na disputa e, surpreendentemente, cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Mas será que isso seria factível no mundo real? A maioria dos carros comuns não passa de 30 a 50 km por hora em marcha ré, por causa da relação de engrenagem projetada para manobras e baixas velocidades. Mesmo que houvesse modificações extremas, chegar a 80 km por hora de ré já seria algo perigoso. O motor estaria sob pressão intensa, ainda mais se estivesse superaquecido ou em chamas. A instabilidade, por sua vez, se tornaria enorme, pois a direção é pensada para conduzir o veículo para a frente e a visibilidade ficaria muito comprometida. Outro aspecto fundamental é que dirigir de ré em alta velocidade aumenta a distância de frenagem e diminui o controle de tração, deixando o carro propenso a derrapar ao menor movimento brusco do volante. Na vida real, as chances de terminar ileso e vencer uma corrida assim são praticamente nulas. Ainda assim, essa cena nos lembra o quanto a franquia gosta de forçar os limites da realidade, e é justamente esse exagero que a torna tão divertida de assistir. Em Mais Velozes, Mais Furiosos, Brian O'Connor e Roman Pierce lançam um Chevrolet Camaro 1969 sobre um iate em movimento. Para que esse salto fosse viável fora do cinema, seria preciso calcular com exatidão a velocidade, provavelmente mais de 120 km por hora, e o ângulo da rampa, além de prever o deslocamento do iate que se move na água. Se tudo fosse calculado perfeitamente, algo que envolveria um trabalho de balística e mecânica de fluidos para considerar as ondas e o vento, a aterrissagem ainda representaria um impacto destrutivo. O barco, construído para navegar, não para suportar grandes colisões, poderia afundar ou sofrer danos graves ao ser atingido por um objeto de mais de 1.500 kg se deslocando em alta velocidade. Na prática, as chances de sair inteiro de um salto desses são ínfimas. Em Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, Han demonstra sua habilidade em drift e, em determinada cena, vemos carros derrapando em áreas movimentadas que remetem à região de Shibuya, em Tóquio. No famoso cruzamento, milhares de pedestres atravessam simultaneamente em poucos segundos, o que torna qualquer manobra extremamente arriscada. Drifting exige um balanceamento fino entre aceleração,
freio de mão e controle de direção, algo complexo mesmo em pistas fechadas. No meio de tantas pessoas, a probabilidade de alguém surgir de repente na trajetória do carro é altíssima. A rapidez com que o motorista teria de reagir, somada à falta de espaço para corrigir o movimento, torna o drift urbano em local tão cheio praticamente impossível, sem gerar acidentes graves. Além disso, o barulho do motor e dos pneus seria suficiente para causar pânico, levando pedestres a se espalharem de forma imprevisível, aumentando ainda mais o risco de colisões. Depois de explorar a ciência por trás desses feitos espetaculares, fica claro que os filmes da franquia Velozes e Furiosos adoram testar e muitas vezes ignorar os limites da física. Embora sejam extremamente empolgantes, tentar repetir essas manobras no dia a dia seria fatal ou, no mínimo, desastroso. E aí, o que você acha? Qual a manobra mais maluca do Velozes e Furiosos? Deixe sua opinião nos comentários